o próprio Maduro, o regime na Venezuela. Muita gente defende isso. Por quê? Porque a militância, ela defende o presidente o defende. Né? Da mesma maneira que sempre se usou camiseta do Che Guevara. Eu falo assim, a gente está num cenário de autocracia, eu acho que esse público da diversidade devia ser o primeiro a abrir os olhos. Com certeza. Porque, veja, eu estava no táxi vindo para cá, eu vi uma notícia no portal G1. Né? Na Venezuela, 30 homens LGBTQIA+, são presos porque estavam em uma sauna gay. Segundo uma ONG, eles foram acusados de ultraje ao pudor porque estavam em uma sauna gay. E aí? Esse é um modelo que a gente aplaude? Né? No Brasil, dos 4 anos do Bolsonaro, não houve ordem para prender, fechar sauna. Aí todo mundo ficou falando, ai, no governo... Ai, nossa, ai, passaram esses 4 anos, eu que sou gay, agora estou tão aliviado. Ai, o medo passou, o terror passou. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto chega a lavagem cerebral nesse povo? Lavagem cerebral. É isso mesmo. Ô Pavi, nós conversávamos um pouco antes do programa sobre movimentos políticos que não são mais um culto a uma ideia, são um culto a uma pessoa. E vai muito de encontro a isso que você está dizendo. Não importa o que o Lula diga, importa é que é o Lula. E ele tem que ser seguido, ele tem que ser obedecido, independentemente do que ele diga. Veja só, o Lula, ele, como nós noticiamos aqui durante as últimas semanas, é frequente a gente ver isso quando ele fala alguma coisa homofóbica, transfóbica, racista, ele está isento de críticas. E realmente, essa militância mais ideológica, ela só vai se dar conta daquilo que ela está alimentando o dia que esse monstro vier para devorá-la, como acontece na Venezuela, como está noticiando, como nós temos na ditadura de Daniel Ortega, em que cristãos são perseguidos, em que homossexuais são perseguidos. Então, essa ideia de se cultuar uma pessoa permite dar muita liberdade para uma liderança como Lula transitar entre valores ideológicos livremente, porque ele tem essa liberdade pela própria militância. Então... Olha, eu não diria nem que é um culto à pessoa, até porque para a gente chegar ao ponto de se ter esse culto à pessoa, ideias são disseminadas. Né? E a partir disso, você tem ali, na verdade, o Suano até falou que, aí mudando um pouquinho o assunto, o bolsonarismo não é o Bolsonaro, né? É um conceito, é um conjunto de ideias. Agora, mas tratando aqui, quando a gente trata do conjunto de ideias, quais são exatamente os valores, tá, que são defendidos? Porque os valores que são defendidos, no caso ali do Lula, o que está cercado nele, é o quê? São aqueles valores deturpados. É o amor venceu, né? Tudo pode... Nós somos a galera do bem. Mas é o ódio do bem. Não são valores que são defendidos, porque o amor que é defendido do governo Lula é um ódio. Não. São valores deturpados. Porque o que fica é a narrativa que se coloca em cima, não é? E a partir disso que se é utilizado para você focar numa pessoa. Porque só a pessoa em si... não dá o elemento concreto para você criar todo esse circo que nós estamos vendo. Mas quando você dissemina na sociedade valores que são deturpados, é um momento que nós vemos esse tipo de ação tendo validade na sociedade. Ora, o que justifica, gente? Qualquer tipo de pessoa simplesmente ignorar ou até mesmo aceitar o que acontece na Venezuela. Né? Ou qualquer país antidemocrático. Simplesmente são pessoas, que eu não quero ver o que acontece ali, simplesmente ignoram para tentar validar aquele conjunto de ideias, os valores deturpados que foram disseminados e foram lavagem cerebral, como o próprio Pavinato aqui colocou. Posso falar antes de Paulo? Não, é uma mesa de conversa. Não é para fazer editoriais, não, por favor. Não, mas é um detalhe. Eu não quero ser centrão aqui, não. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. Eu não quero ser centrão aqui, não. Até que eu brinco sempre. No meu time não tem nem camisa 6, nem 10, nem 11. Não tem lateral esquerdo, meia esquerda, nem ponta esquerda. É 22? Veja. Não sei qual é o número. Mas veja, aquilo que você está falando com que o Diego falou, eu acho que convergem. É assim, o bolsonarismo é um conjunto de ideias.
que configura valores. Essa é a minha perspectiva. Porque o Bolsonaro tentou ser um corte no processo histórico, independentemente dele. Sim. Mas olha que coisa curiosa, ocorreu uma migração do conjunto de ideias para a pessoa, esquecendo os valores que estavam sendo. Talvez por essa razão é que tenha ocorrido a fragmentação da direita. Porque alguns ficaram querendo ir para lá, outros ficaram correndo atrás de um outro líder messiânico. Talvez aí é que esteja o problema. Se as pessoas conseguirem entender que o que o bolsonarismo representou foi um corte no processo histórico que não conseguiu ser concluído e as pessoas migraram para a pessoa ao invés de migrar para as ideias, tentando fazer um projeto amplo e contínuo, não teria ocorrido a fragmentação da direita que permitiu a derrota do Bolsonaro. Foram 5 movimentos que elegeram o Bolsonaro, dentre eles os bolsonaristas de carteirinha, mas foram 5 movimentos. E aqueles movimentos se afastaram. Por quê? Porque ficaram vinculando a pessoas ao invés de vincular as ideias. Ou seja, eu acho que dá para juntar o que você falou com aquilo com que o Diego falou. Até mesmo que se a gente olha o que é a esquerda hoje no Brasil. Ela juntou um bando de gente que tem de marxistas a qualquer outra coisa que a gente não sabe o que é, a umas coisas que são inventadas, mas todos querem ser lulistas porque acham que o Lula é a coisa que corporifica a esquerda. Com todo respeito, o Pavinato tem trazido constantemente aqui. E uma vez eu trouxe um fato que aconteceu comigo, que na Universidade de São Paulo eu estava descendo a escada de frente para a banca do Raul, não sei que fim o Raul levou. Eu estava lá, eu via todo mundo, os 10 fazendo manifestação, eu peguei e li um discurso. Todo mundo aplaudiu, muito bem. Sabe o que era o discurso? Eu li, depois eu falei, facho de combatimento, Benito Mussolini, 1919. Ou seja, coloca-se um indivíduo que, se você pegar o discurso dele e ler, você vai dizer, meu Deus, isso aqui não tem nem de Marx, nem de liberal, nem tem de nada. Isso aqui está na década dos 20 e dos 30 do século 20. Por qual razão? Porque o que esse cara está pregando aqui é a incorporação da violência no processo político, a segregação de todos aqueles que discordam ideologicamente, o aparelhamento do Estado e a organização do Estado para se sobrepor sobre a sociedade. Até mesmo se sobrepondo com os aparelhos administrativos das subunidades. Como você montou a estratégia, mostrou a estratégia que está sendo montada. Ou seja, você olha isso daí e diz, meu Deus, nós temos aí a configuração e a concentração de ideias numa pessoa. Qual é o resultado disso? Com todo respeito, o Paulo tinha comentado a respeito do Weber, da dominação carismática. Quando você tem um líder carismático, a sequência que vem depois dele, aí eu posso citar presencialmente mesmo. Quem é? É Nicolás Maduro, lá na Venezuela. O Chávez. Por que o Chávez escolheu o Nicolás Maduro para ser vice-presidente? Porque lá na Venezuela o vice-presidente não é eleito, ele é escolhido e indicado pelo presidente. Por que ele escolheu? Porque era o mais medíocre de todos que ali estavam, o único que não tinha capacidade de fazer sombra para ele. Por isso que ele indicou aquele indivíduo. Qual foi a sequência? Nós temos a potencialização ao máximo da violência contra a sociedade. Nós podemos viver isso. O próximo sempre tende a ser o mais medíocre, né? Infelizmente, na dominação carismática. Exatamente. Eu queria chamar a atenção também para as contradições, né, dos aliados de Lula, né? Essa semana, por exemplo, a Dilma Rousseff esteve no encontro na Rússia com Putin, né? Na mesma semana em que os russos proibiram casais do mesmo sexo adotarem crianças, né? Olha só quantos paradoxos, né? A gente viu também na semana passada o ex-deputado Jean Willis, né, atacando o governador do Paraná, né? Exato, Rio Grande do Sul, perdão, que é o Eduardo Leite. Então, de fato, é necessário ter coerência, né? Quando se defende uma causa que é muito importante, né, do público LGBTQIA+, não pode ser seletivo. Se o sujeito é de direita e LGBTQIA+, então eu posso usar ditos homofóbicos, atacar esse público, mas quando é de esquerda, progressista, eu posso abraçá-lo. Então, tudo isso começa a mostrar algumas contradições que, de fato, existem dentro desses movimentos de esquerda, que é selecionar quem pode e quem não pode ser criticado. E você cria 2 pesos e 2 medidas para todo tipo de situação. Então, me parece que é muito contraditório, né, o Lula abraçar às cegas, literalmente, o governo do Maduro, considerando muitas infrações aos direitos humanos e à liberdade de expressão que existe nesse país. Né? E essa é uma coisa que a esquerda ela realmente precisa aprender. Né? É necessário conviver com a crítica. Isso é papel da imprensa também, criticar os governos, enfim, seja lá quais forem. Afinal de contas, governos que saibam lidar com a crítica tendem, pelo menos, a conseguir
não só respeitar os direitos humanos, o direito à liberdade de expressão, né, mas respeitar a diversidade. Toda a sociedade vai ser complexa, né? A gente vai ter pessoas que pensam à esquerda, à direita, pessoas mais ricas, mais pobres, pessoas que tenham gêneros, do ponto de vista, enfim, da sua opção sexual, dos mais diversos. Então, o governo, ele precisa enxergar essa diversidade, as esquerdas também, né? Essa crítica que precisa ser feita, e não pode ficar selecionando quem é elogiável e quem é criticável conforme a circunstância. E dentro da esquerda também tem uma guerra para ver quem é mais radical, né? Veja, mesmo caso, eu tenho amigos, claro, que são de esquerda, porque a maioria dos gays são de esquerda nesse país, e eu não sei porquê, mas são, e dentro do grupo, né, ele formou um grupo, uma certa época, que congregava trans, não binário, que começou a entrar, né, na onda da ideologia do gênero. Não que trans seja, trans eu tiro porque é uma questão, já é uma questão bastante estudada pela psiquiatria e também... É algo, sabe o que no Irã? É autorizado. No Irã é autorizado. Que o Khomeini teve um sonho com o anjo e o anjo disse a Khomeini que isso era uma questão que deveria ser corrigida. Olha que coisa louca. Sabe como é que eles falam lá, Pavinato? Desculpa te interromper, que lá se admite que um espírito pode incorporar no corpo errado. Exato. Então eles não admitem o homossexualismo, mas admitem a transexualidade. É interessante. Exatamente. Aí se eles te perguntam, você é homossexual ou trans? Aí você tem que escolher. Escolher lá é fácil, né? Tem que escolher mais fácil. Às vezes a pessoa... Imagina, você mudar, fazer a transição sexual. Bom, enfim, agora é adequação, o nome correto. Isso. Mas, nesses grupos de esquerda, por exemplo, ele que é branco e heteronormativo, o que é heteronormativo? Você não usa calcinha, você é heteronormativo. Você não pinta a tua unha, você é heteronormativo. Né? Então, assim, como você vai perdendo o controle desse monstro, aí as pessoas de dentro do grupo passam a atacá-lo. Não, você é branco, não é pobre, é cisgênero e é heteronormativo. Aí a pessoa ficou deprimida, tal. Eu falei, bom, tá vendo aí os monstros que vocês cativam, né? Que o grau de loucura só tende a aumentar. E é o que acontece com a nossa militância. O grau de loucura é cada vez maior. Exato. É cada vez maior. E é um dividir para conquistar danado. Né? Então, lugar de fala é monopólio de violência. Perfeito. Só você pode violentar aquele grupo. Perfeito. É uma coisa muito louca. A maior ironia a respeito disso, Pavê, é que todo esse processo que você está falando é conduzido por um homem hétero, branco, rico. Muito rico. É muito rico. Enfim, olha que coisa que não faz sentido algum, né? Faz tanto sentido quanto que você comentou aqui do público de esquerda, LGBT, QIA+, enfim, toda essa sigla gigantesca que se criou, usando as camisetas de Che Guevara. Olha, e detalhe, quem é o defensor da diversidade não é o socialista, o liberal. Foram os liberais que defenderam a diversidade. Para os socialistas, estrategicamente, a defesa dos grupos minoritários entrou como um passo tático, porque eles reduzem a sociedade da mesma maneira. Exato. Existe o proprietário dos meios de produção, existe o não proprietário dos meios de produção. Eu participei de um debate com uma deputada federal, na época ela era deputada estadual, ela tinha saído da deputância federal, tinha para concorrer a um cargo majoritário espetacular do Brasil. E nós discutíamos um fato que tinha acontecido... Não, deixa pra lá. Nós discutíamos um fato que tinha acontecido aqui na Avenida Paulista. Que um rapaz gay apanhou de um grupo. E eu dizia que aquilo era um absurdo. Olha que coisa curiosa. No primeiro momento, havia a defesa do rapaz que apanhou. Aí se descobriu que o rapaz era rico, branco, hétero... Rico, branco, ele era homo, rico, branco... Heteronormativo, desculpa. Aí é que eu queria falar e me atrapalhei. Heteronormativo. A partir de então, o discurso que veio é que aqueles que bateram eram menores e menores não poderiam ser imputados no crime. Aí eu perdi a paciência. Por qual razão? Eu perguntei para ela, quer dizer que gay pobre é uma coisa, gay rico pode apanhar, a senhora está defendendo, afinal de contas, o quê? A diversidade, defendendo o respeito às pessoas, aquilo que elas são, independentemente do que elas sejam?
Porque se a senhora coloca dessa maneira, o que a senhora está dizendo é criando uma condição para que só vai ser defensável aquele que esteja de acordo com o seu discurso político, que é o que você falou. A luta de classe. Na realidade, quando você olha, todos esses grupos foram colocados dentro da estratégia de dominação da sociedade, porque você fragmenta a sociedade e mantém o pano de fundo de se contrapor àquela mesma base econômica. O cara que matou a charada disso se chama Álvaro Uribe, que foi presidente da República da Colômbia. O Álvaro Uribe, quando ele viu aquela onda de direita assumindo o poder na América Latina e um bando de manifestações, ele falou assim: vocês não perceberam. O Foro de São Paulo não acabou, ele mudou de endereço, passou a se chamar Grupo de Puebla. E veio uma nova tática de revolução, que ele chamou de revolução molecular dissipada. O que era isso? Ao invés de eu fazer um confronto das classes pobres com os ricos, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente estimulo que cada um venha reivindicar os seus direitos, dizendo que estão excluídos da sociedade. E nós damos a interpretação de que eles são excluídos, por quê? Porque a base da sociedade é o capitalismo, a base da sociedade é a família patriarcal, e a base da sociedade é um grupo heteronormativo. E fazer isso, o que nós colocamos? Colocamos todos dizendo, isso é produto do capitalismo.